Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é o podcast de mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas estrategicamente para direcionar respostas dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Vamos à mentoria. Nosso mentor de hoje é Dema Oliveira, diretor executivo da Samsung, especialista em expansão de negócios, palestrante, consultor e conselheiro de empresas, sócio da Bossa Nova Investimentos com fundo de investimentos chamado Goshen Land, que investe em startups. Viajou pelo mundo todo ensinando para altos executivos qual a melhor metodologia para expandir negócios das mais variáveis iniciativas. Dema tem formação em administração de empresas com MBA na SPM em marketing, dá aula no Albert Einstein e Mad Max. Hoje, dedica parte do seu tempo para ajudar empresários que faturam mais de 10 milhões por ano, correto? Uhum. Tem o canal Dema Oliveira, onde fala sobre expansão de negócios, estratégia, planejamento estratégico e a importância em expandir. Porque, como ele mesmo diz, ficar pequeno dá muito trabalho. Seja muito bem-vindo, Dema. Muito obrigado, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. A gente mais ainda. Para mim é uma honra. Depois que eu fiquei sabendo que vai ter Gustavo Borges, João Kepler, caramba, para mim está sendo um grande motivo de alegria estar aqui com vocês. Nossa, a gente que agradece. A gente que agradece. Feliz demais de ter te conhecido através do Sales Club, né? E lá na imersão, na comunidade que a gente faz parte, que é o Elite. Cara, assim, a sua palestra foi uma das melhores palestras e a gente vai tentar trazer algumas coisas para cá, porque ela fala muito sobre mentalidade, né? Bom, vamos tentar aqui. Eu tô ansioso. Eu quero minha caneta já tá a postos aqui. Cara, ontem eu fiquei um tempão aqui pensando nessas perguntas aqui. Falei, como que eu consigo extrair um pouco da mente desse homem e trazer aqui para uma mentoria cara, vai ajudar muita gente. Com certeza. Vai ajudar muita gente. Dema, então, fala um pouco quem é o Dema, da onde você saiu, aonde você chegou, para onde você quer ir. Eu, na realidade, eu sempre gosto de falar que eu tenho uma historinha de herói, né? Nasci numa cidade pequena, com pai simples, mãe simples, tendo que trabalhar desde cedo. E eu dou graças a Deus por isso, porque embora dentro de mim sempre teve uma motivação de querer mais, de querer sair da zona de conforto, querer sair do lugar onde eu estava, porque você sabe que o ambiente transforma, né? Sim. Eu dou graças a Deus de ter nascido pobre. Porque eu olhava a minha situação, olhava meus amigos, era aquela vida de quase interiorzinho, sabe? Ir pro bar, tomar alguma coisinha, jogar uma sinuca. Eu falei, cara, eu não quero isso pra mim não, né? Eu quero algo diferente. E meu pai falou assim, meu amigo, você vai ter que trabalhar desde cedo. Tem uma vaga aqui no supermercado da cidade. Eu tinha 14, 15 anos. E eu me lembro, é muito engraçada a história, porque eu, com 14, 15 anos, o que você quer saber? Você quer saber de sair com os amigos e arranjar uma namorada. Pelo menos era o que eu queria. Sim. E aí a vaga era na vaga de repositor ali de cebolas. Eu me lembro disso. E eu falava assim, pai, eu sei que a gente é pobre, precisa trabalhar, mas eu não queria trabalhar repondo cebola. Que eu ia virar, assim, uma menina da cebola. Você não sabe quando eu ia arranjar uma namorada? Nunca. E aí isso me fez eu me virar e trabalhar com outras coisas. Eu lembro que, por mais que eu venha de uma família simples, meu pai me pagou um curso de datilografia. E aquilo me deu acesso. Aí eu pelo menos se candidatar a um outro emprego. E aí me candidatei para menor aprendiz da Caixa Econômica Federal. E, cara, na época era o único banco da cidade, alguma coisa assim, e eu tinha que organizar as filas do banco. Então foi meu primeiro trabalho, foi meu primeiro trabalho com alto desafio. Vocês sabem o que é organizar uma fila de seguro-desemprego e fundo de garantia? É muito grande. Então a fila dava volta, assim, ó. E eu olhava lá e encarava aquela fila. Chegava 2 horas antes de abrir o banco e eu tinha que fazer a triagem. Até hoje, como diretor de multinacional, tem hora que eu entro em reuniões assim com presidentes, sabe, diretores, pessoas de outro país, aquelas videoconferências com todos os países na tela. Quando eu falo assim, todos os países, tipo 80 pessoas de 80 países diferentes, sabe? Uhum. Algumas vezes aconteceu isso. Então, você tem que ter a habilidade de dar valor aos pequenos começos, sabe? O ato de você saber lidar com pessoas te coloca numa vantagem competitiva tremenda. Você cria resiliência, você cria vontade de vencer. E eu acho que esse pequeno começo meu foi muito importante. Eu tento passar isso para minhas filhas, porque eu quero que minhas filhas desde cedo comecem a trabalhar.
vai estudar pra caramba, mas trabalhar, cara, dá vai dar 2 passos na frente, sabe? E aí comecei uma carreira normal, trabalhei como pessoa no banco, ali arrumando fila, depois virei operador de telemarketing, todo o trabalho que ninguém queria eu pegava. Na minha segunda experiência profissional, eu já queria fazer coisas que as pessoas não queriam, porque eu não tinha como pagar a faculdade, então eu tinha que aceitar qualquer trabalho para pagar a faculdade. E eu era operador de telemarketing do Bradesco, trabalhei em banco também. E ali eu tinha que trabalhar na área de retenção. Retenção é você evitar que alguém cancele um produto, né? E foi muito bacana, porque eu trabalhei ali e eu consegui aprender muita coisa. Até hoje, ensinamentos que eu tive como operador de telemarketing também me ajudam a tomar algumas decisões. Por exemplo, no Bradesco eu aprendi que quando você tem baixíssima especialização, você tem que ter altíssima padronização. Como que você é um operador de telemarketing, teu time perdeu, sua namorada não quis nada com você, você pegou 3 trens para ir para o trabalho, chega lá cansado e alguém te liga e você tem que ter todo um fluxo de atendimento. Se você deixa a sua criatividade rolar, vai dar errado. Você tem que ter altíssima padronização, porque você está no começo de carreira, né? Então você precisa ter alguém que te guie o que fazer. E aprendi a respeitar muito ali. Quando eu entrei no Bradesco, foi uma das coisas que mais mudou a minha mentalidade. Porque eu sempre fui apaixonado por mentes empreendedoras. Eu não conseguia entender que tinha um cara que nasceu pobre também. Ele era office boy, foi crescendo, virou gerente de banco, assumiu o banco chamava Almeida. Uhum. Aí quando ele assumiu o banco se chamou Bradesco, Banco Brasileiro de Descontos. E esse cara tinha 300 mil funcionários e o maior banco na época da América Latina. Eu não conseguia entender alguém que fazia isso. Eu falava, esse cara é extraordinário. O cara, como ele conseguiu montar um banco? E aí foi a primeira vez que eu tive contato com a história de um fundador de um banco. E eu falava, cara, eu sou operador de telemarketing hoje, mas eu quero ser esse aí. Então, eu não conseguia. Eu pegava as biografias e falava assim, como esse cara construiu isso? Eu quero seguir o mesmo caminho. Antigamente, na minha época, não tinha tão fácil as coisas disponíveis na internet, né? Tava começando. Então, eu ia para a biografia física mesmo. Eu li livros como Barão de Mauá, Empresário do Império. Como que Irineu Evangelista de Souza era tão rico, desenvolveu tanto o Brasil, trouxe a locomotiva, trouxe iluminação a gás. Ele administrava Manaus ali, porque na época os americanos eles queriam, de uma certa forma, pegar a Amazônia ali, existia um boato assim, né? Como que um empresário em 1800 e pouquinho conseguia administrar alguma coisa lá que demorava 3 meses para uma carta chegar? Eu falava, cara, eu preciso aprender com essas mentes, né? Fazendo um parênteses aqui. Ontem eu estava num encontro de um amigo meu chamado Guilherme Freire ali, que é Em Busca da Verdade, e ele falou uma frase muito legal que eu coloquei no meu Instagram. E hoje eu percebo o quanto ela é verdadeira para nós e vocês que são pessoas extremamente fora da curva. Ele fala assim que o nosso grupo social não deve se restringir apenas às grandes pessoas dessa época, mas de grandes pessoas ao longo da história. Olha. Forte, né? Forte. E aquilo foi me abrindo os olhos, eu falava, cara, por enquanto, na minha concepção de vida, eu sou funcionário, mas eu vou trabalhar aqui como se eu fosse o dono do Bradesco. Então, sempre eu colocava na mente assim, tipo, vou honrar meu empregador. Meu empregador vai ter que olhar para mim e falar assim, cara, esse cara vai ser o dono do banco. E aí eu fui continuando na minha carreira. Chegou um momento que, para ser sincero, eu não aguentava mais atender telefone. Não sei se alguém foi operador de telemarketing, alguém que está ouvindo aqui, deve ter alguns empresários aqui que já fiz isso também na empresa. Olá, tudo bem, como vai? Olá, tudo bem, como vai? Olá, tudo bem, como vai? Sábado, domingo, Natal, Ano Novo, Dia das Crianças, você não aguenta mais, né? Uhum. E aí eu lembro que eu peguei uma revista, Você S.A., que estava escrito assim, o estágio é o futuro. Falei, cara, eu vou ser estagiário então? Se o estagiário é futuro. Foi aí que começou minha carreira dentro de uma empresa convencional, vai. Aí entrei na Claro, né? Na época nem se chamava Claro, chamava BCP. Aí depois que a Claro comprou. Entrei como CRM e fui crescendo ali. Nessa terceira fase, e aí já volto para a pergunta de vocês, eu aprendi a expandir negócios. Comecei a expandir ali. Porque quando a gente fala em expansão de negócios,
você tem alguns pilares de expansão de negócios. Primeiro, você pode comprar uma empresa, não pode? Você compra uma empresa, você expande o negócio. Segundo, você pode desenvolver produtos e serviços, certo? Eu me lembro quando eu era office boy lá na Caixa Econômica Federal, lançaram a Previdência Privada. Então, eles estão lançando novos serviços. Outra forma de expansão de negócios é você trazer tecnologia. Não sei se alguém aqui que está me ouvindo já usou o Invisalign. Mas se você olha, Invisalign não é uma franquia, Invisalign não é uma clínica odontológica, Invisalign é um processo que o cara criou tecnológico, que lá da Costa Rica manda para todas as clínicas odontológicas de correção ortodôntica, e o cara consegue ter uma expansão de negócio através da tecnologia, assim como Uber, assim como Airbnb, etc. Tem também as tradicionais, franquia. Você repete o processo, né? Então você expande de uma forma rápida, entre outras, né? E aí eu lembro que na Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal foi assaltada no meu 4º dia de trabalho. Eu estava saindo da Caixa, feliz da vida por não estar repondo cebola. Aí era 4 horas da tarde e chegou os Correios. Tudo vestido de correio, falou, vim entregar um malote. Aí eu falei, perfeitamente, pode entrar. E eu saí, pum. No outro dia, chego na Caixa Econômica Federal, está escrito assim, agência fechada por motivos de roubo. Aí eu bati, né? Toque, toque, não tinha porta giratória, não tinha nada na época. Eu aqui. Aí eu vi que estava cheio de polícia. Aí eu entrei. Quando eu entrei, lembre-se que eu fazia aquele trabalho que ninguém queria fazer, né? Arrumar fila. Eu era o cara que trocava fita de VHS das câmeras de segurança. Aí fazia administração de papel, né? Era muito papel. Aí o gerente falou assim, Demetrios, eu preciso te chamar aqui que o delegado da cidade quer falar com você. Eu fiquei branco, né? Falei, o que o delegado quer falar comigo? Aí ele chegou e falou assim, sabe o que é? A gente está procurando aqui um suspeito. Falei, pois não. Ele falou assim, nós queremos saber quem é responsável por essas 3 características. Recém-contratado, abriu a porta para os bandidos entrarem disfarçados de correio e responsável por trocar as fitas de segurança porque não se encontra nenhuma fita gravada. Aí eu falei, sou eu, sou o Joe, és me. Que loucura. Aí eu falei, cara, você preso aqui, né? Eu tinha 15 anos, né? Aí... E eu achava um absurdo e uma burrice a troca de fita de 4 em 4 horas, me faziam descer no estoque. O que o bandido fez quando ele assaltou? Ele falou, cadê o VHS? Tá lá no estoque e simplesmente levou as fitas. Aquilo ficou na minha memória. Quando eu entrei na Claro, eu descobri que a Claro tinha um novo fototorpedo, que era possível transmitir foto através do celular. Aí eu pensei assim, cara, você imagina, se eu conseguir conectar o fototorpedo com um computador e o computador com uma câmera de segurança, a câmera filma a imagem, manda e grava no computador, e o computador, através da linha de celular, manda para uma página na internet. Na época tinha o HPG, Homepage Grátis. Falei, cara, vou inventar esse projeto. Na faculdade, eu fazia faculdade ainda, era estagiário, né? Convenci o meu professor de TI a desenvolver essa ideia em Visual Basic. Falei, cara, a gente vai ficar rico. Falei para ele. Confia em mim, agora eu sou estagiário da Claro. Os caras conseguem não só mandar mensagens de textos, eles conseguem mandar imagem. Aí ele falou, quer saber? Eu vou desenvolver isso para você. E o cara fez um programa mesmo. A gente comprou uma câmera de segurança, que era analógica, transformava a imagem de forma digital para dentro de um computador. Lembra os 386, 486 da vida? E aí ali dentro do computador, mesmo se o bandido cortasse a linha de telefonia fixa, que naquela época era discada, tinha um celular ali conectado que garantia que a imagem fosse para a internet. Eu fiz esse programa. E aí, eu estava acho que na 2ª ou na 3ª semana de trabalho na Claro, falei, beleza, agora eu tenho que falar com quem manda aqui, né? Falei, vou falar com o presidente. Aí botei um terno, peguei um terno na Renner lá, C&A, falei, vou lá com o presidente. Cheguei na Beth, que é a secretária, e falei assim, Beth, meu nome é Dema Oliveira, eu trabalho aqui na Claro. Ela falou, nossa, mas você é jovem, né? Eu falei, sou jovem. Eu gostaria de falar com o Paulo Nunes. Paulo Nunes era o presidente da época. Só que naquela época, cada andar era um cargo. O estagiário no térreo, analista no... Eu era o estagiário. O presidente ficava lá no último andar. Ela falou assim, quer saber? Eu acho que o Paulo Nunes vai adorar receber um jovem como você, e colocou na agenda. Só que eu não tinha naquela época as manhas ainda de hierarquia.
eu era totalmente assim um analfabeto na questão de empresas ali. Aí eu lembro que nesse exato momento eu fiz lá, peguei o software que o meu professor desenvolveu, peguei um notebook emprestado, na data fatídica subi na sala do presidente. Quando eu subi na sala do presidente, ele abriu a porta assim, com aqueles ternos com os botões dourados, eu nunca esqueço, aquela mesa quilométrica, e falou assim, nossa, um jovem, o que você veio aqui mostrar? Aí eu comecei a mostrar meu projeto, ele falou assim, para um pouco aqui, deixa eu chamar as pessoas. Aí ele abriu assim, ó, a janela da sala dele, do outro lado estava tendo a reunião da diretoria, dos gerentes, as pessoas que tinham me contratado. Eu só lembro o olhar da diretora de marketing assim para mim, ó, que o estagiário que acabou de entrar está fazendo na sala do presidente. Aí ele veio e ele aprovou o projeto. Ele falou assim, ó, vocês não vão brigar com ele, esse projeto é disruptivo, porque a minha ideia seria vender esse tipo de projeto para as empresas não dependerem mais de VHS. Naquela hora, eu falei, tô rico. Só que era uma mentalidade muito assim de adolescente. Porque a empresa é claro, quem estaria rico era claro. Eu só, no máximo, ia ser promovido de estagiário para assistente 1. E aí, cara, mas eu fui cuidar do projeto de inovação. A primeira expansão de negócios minha foi essa, desenvolver um projeto para Claro de inovação tecnológica para poder resolver um determinado problema que eu sofri como menor aprendiz. Que quase fui preso ali. Quer dizer, não fui preso, né? Mas quase fui para a FEBEM, sei lá, né? Agora não existe mais esse nome, é Casa de Acolho, né? Enfim. E aí, naquele momento, o mosquitinho me mordeu. Eu falei, cara, é possível eu trabalhar numa empresa e ser um intraempreendedor? Então, toda hora que eu trabalhava lá, eu tentava arranjar uma solução, fazia meu trabalho. Mas enquanto as pessoas iam embora às 6 horas, eu ficava mais horas lá, porque eu tentava arranjar alguma solução que estava fora do meu escopo de trabalho. Aí, depois disso, aconteceu o maior exemplo da minha carreira, o maior pulo da minha carreira. Eu lembro que a TIM estava vindo para o Brasil. E a TIM veio de forma disruptiva, porque ela veio com SIM cards. Quando a TIM veio para o Brasil, ela errou a expansão de negócios. Ninguém sabe disso. Mas ela veio com um presidente chileno e o presidente chileno fez quiosques. A TIM está há anos no Brasil. Naquela época, não tinha ainda a habilidade do cliente tirar um cartão de crédito e comprar um celular com SIM card, que é uma tecnologia que eles nem conheciam, num quiosque. Hoje é comum. Mas naquela época não era. Ele queria entrar dentro de uma loja, tirar o cartão, não queria deixar isso num corredor, né? E o chileno errou. Ele abriu um monte de quiosque. Aí o que o chileno fez? Ele falou assim, então eu preciso de alguém para abrir as lojas da TIM. Chegou lá na Claro, na época. Tinha lá um grande empresário, que era dono das lojas da Claro, um italiano, falou, cara, é sangue do meu sangue. Giuseppe Piccoli, nunca esqueço. Virou meu amigo, pessoal. E falou, cara, eu vou fazer uma oferta para ele abrir as lojas da TIM. Aí ele larga a operação da Claro. E acho que uniu a fome com a vontade ali. A Claro já não queria mais ele. Só que esse empresário tinha relação comigo dentro da Claro. Fazia projetos com eles, ele gostava. Quando a TIM, então, resolveu trazer esse cara para abrir as lojas, era um negócio grande, pessoal. Era um negócio, assim, tipo de milhões de reais. Abrir um monte de loja. Esse italiano me ligou e falou assim, Dema, eu preciso de um gerente de marketing para me ajudar a expandir a TIM em 5 estados. Você topa o desafio? Eu era estagiário. Só que ele não sabia que eu era estagiário. O cara falando... Tava de terno? Tava de terno, sempre. É isso, porque eu sempre coloquei uma política do tipo, eu sempre tenho que me colocar numa posição acima. Então, hoje eu me posiciono com uma posição acima. Não é por orgulho. É que, cara, como que você vai ser o número 1 de uma empresa se você não se posiciona como o número 1? Como que você vai querer ser dono de uma empresa se você não se posiciona como dono, né? Se você eu sou o número 2 da Ferrari. Que nada, meu. Se posiciona como 1. Por isso que o Ayrton Senna foi um grande líder. Ele nunca se posicionou como 2. Ele sempre se posicionou como 1. Sempre alguém acima. E até hoje lá na empresa, se você entra numa reunião, coloca todas as pessoas na sala assim, sem você falar seu cargo, a pessoa sabe quem que é o diretor. Fala, esse cara aqui. Pela forma de sentar, pela forma de se posicionar, pela forma de servir, né? E aí, nessa época, eu aceitei o desafio. Falei assim pro cara, falei, Giuseppe, eu vou, mas eu vou pedir o dobro de salário. Né? Mais uma vez, o cara falou, tá bom, ao invés de 1.220. E aí eu fui trabalhar lá, ele deu risada, e com 23 anos virei um gerente, 22. E eu tinha funcionários que eram muito mais velhos do que eu, né? Tinha que aprender a ser gerente. Só que ali foi a sacada da minha carreira.
eu aprendi a fazer tudo. Não era casado, não tinha namorada, mal ligava para futebol, nem videogame. Eu entrava na operação às 8 da manhã, saía às 11 da noite, todo dia, porque meu papel era aprender tudo. E aí quando você vê o cara era empresário, né? Então quando ele via alguém com sede, ele falava, eu vou dar todas as águas que esse menino quer, desde que ele me entrega. Então eu fazia fiscal, tributário, logística, contratação, demissão, marketing, vendas, tudo. Em nenhum momento eu fiz alguma coisa fora do meu escopo, assim. Então, eu lembro que na palestra eu falei assim, eu nunca falei não. Era assim. Eu lembro que, exemplos típicos, eu com 24 anos, ele falou assim, eu preciso crescer na Bahia. A gente precisa patrocinar um time de futebol lá. Qual é a tua experiência com marketing esportivo? Eu falava assim, qual time que você quer que eu patrocine? Aí eu lembro que ele falou assim, precisamos agora estar na TV aberta. Preciso de um programa de TV ao vivo na Rede Record. Não, na TV. Aí eu falava assim, mas qual canal que você quer? Aí eu ia atrás e conectava com pessoas e fazia as coisas que precisavam fazer acontecer. Fiquei 6 anos e meio lá e fui crescendo. Eu respondia direto para o CEO da empresa e aprendi muita coisa. Lá abri mais de 113 pontos de venda no Brasil inteiro. Lá eu tinha que fazer muito alinhamento com a Itália, porque a Itália tinha lá a propaganda dela, mas na hora que chega no Brasil é R$10 de 9,90. É diferente. Então eu tinha que saber adaptar estratégias internacionais para estratégias locais. Como que eu ia vender um celular em São Paulo e outro em Cuiabá? É diferente. A forma de contratação, as pessoas, até a cultura é diferente, né? Quando o teu negócio sai de uma lojinha para 113, você tem que escalar a cultura. Escalar a cultura não é fácil. Vocês estão crescendo, vocês já são grandes. Eu acompanho vocês nas redes sociais. Agora começa a abrir escritório em outros locais para você ver. O bicho pega, meu amigo. Porque você não tá lá, ele não tá respirando Jussiel. Vai ter que respirar de outro jeito, né? Boa. Vai ter que respirar de outro jeito. Então é difícil escalar. Então eu aprendi isso logo cedo, montei várias operações de B2B. Então você fala assim, Dema, você é especialista em quê? Eu sou especialista em expandir negócios, não importa o quê. Então você fala, Dema, você faz tal operação? Faço. Deixa aqui que eu consigo fazer crescer. E mal eu sabia, eu tenho muita fé, que Deus estava me preparando para desafios maiores. Porque nessas horas, você sabe expandir negócios para um empresário, o que você olha? Você olha para a vida dele e fala, eu quero andar com esse Porsche aqui. Eu quero ter esse helicóptero aqui. Né? Você pensa, uma mentalidade que embora isso seja algo bom, mas é uma mentalidade muito de curto prazo. Porque as pessoas elas não aprendem a aproveitar as temporadas da vida. Até no mundo comercial. Eu evito contratar gente que pula de emprego em emprego. Eu falo assim, mas por que você pulou tanto de emprego em emprego? Você não conseguiu nem fixar sua raiz, a raiz nem pegou liga no chão. Eu preciso saber quais os projetos concretos que você fez no teu antigo empregador. É igual a pessoa que troca de namorado toda hora. É difícil formar família. Eu não tô usando isso como um exemplo. Estou usando como um exemplo. As pessoas que estão me ouvindo aqui, que devem ser empresários de sucesso, sabem muito bem que você precisa ter casos concretos. Então, uma das coisas que eu aprendi na minha vida é as temporadas. Então, tive a temporada de servir a visão de um terceiro. Tive agora a temporada de aplicar aquilo. E agora eu estou na temporada de entregar. Então, o que eu estou fazendo aqui com vocês é entregar para que... eu já não sirvo apenas a visão de um terceiro, eu seja conselheiro de pessoas que querem fazer o mesmo caminho, sabe? E quanto mais pessoas fizerem o mesmo caminho, mais a gente vai ter sucesso. Você vai ter sucesso, eu vou ter sucesso. E depois disso foi para a Samsung, é outra história. Vou liberar aí porque já contei 70% da história. Da jornada. Mas essa parte sua, a entrada na Samsung é interessante, né? Como que se deu e hoje... Que exatamente, só o pessoal entender o que o Dema faz hoje na Samsung. Qual foi Você iniciou, não sei se você iniciou com um cargo diferente, como que foi? Quando eu estava na TIM, a TIM estava crescendo muito. E aí chegou um momento ali, fiquei 6 anos e meio na TIM, né? Eu era tipo um braço direito do CEO, cuidava da área comercial e da área de marketing ali, e tudo que tinha que ser feito. E aí eu lembro que em 2010... A gente está em 2023, então 13 anos atrás, né? Em 2010, a Samsung já estava no Brasil muito bem consolidada, mas naquela época, você lembra os líderes? Era Nokia, Motorola, tinha celular Siemens, né? Tinha Gradiente. Em 2010 tinha grandes
players no mercado. Eu me lembro que tinha celular Sony Ericsson, que era o Walkman e o Cybershot. E a Samsung ainda estava ali se descobrindo, sabe? No ponto de vista de mercado brasileiro. Já era uma empresa enorme. E aí o presidente da... A Samsung tinha um vice-presidente na época, que é como se fosse o presidente, chamado Silvio Stagni. Hoje é um amigo pessoal. Aí o Silvio falou assim, Dema, a gente trabalhou para americanos e você vai ver que nós vamos trabalhar para coreanos. Os coreanos, eles têm uma mentalidade diferente. Os coreanos têm uma mentalidade de estudar pra caramba, trabalhar e arregaçar as mangas, e eles têm conseguido passar isso de geração para geração. Porque muitas vezes você vê um país crescendo e ele não consegue passar para a geração seguinte. Né? Isso acontece com a gente. Será que os nossos filhos vão ter a mesma garra que a gente tem? Então, cabe a gente educar eles para que eles... Eu faço uma oração para minhas filhas assim. Senhor Deus, que eu consiga prepará-las para que elas deem um passo acima do teto meu e da minha esposa. Então, eu quero que elas tenham um passo acima. Não igual, nem menor, maior. Porque eu fui até aqui. Ela que tem que ir daqui para cá. Em termos espirituais, em termos físicos, em termos de ser um melhor ser humano, emocionais, né? Eu já tracei um caminho. Então, eu vou falar, moça, vai lá fazer, minhas filhas, vai lá fazer método CIS. Né? Vai lá aprender matemática, vai lá aprender empreendedorismo, vai para esse caminho, né? Esse negócio de falar assim, eu quero que minha filha escolha o destino dela. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Cada um tem suas habilidades. Eu falo assim para minha filha, você quer ser médica? Você vai ser médica, mas você vai ser gestora de médicos. Eu vou preparar ela para ela entregar o máximo possível para a sociedade, né? Eu gosto de dar o exemplo de Leonardo da Vinci. Todo mundo fala, nossa, o Leonardo da Vinci é um excelente pintor. Ele era um excelente empresário. Tinha mais de 50 pessoas trabalhando para o time dele. Tem várias obras que estão colocadas como Leonardo da Vinci, mas foi o time dele que pintou. Então ele conseguia replicar a cultura dele, conseguia chegar nos grandes... Por que ele está nos grandes palácios? Porque os grandes reis da época contrataram um time de Leonardo da Vinci para ir antes, para olhar, para pintar, para poder fazer, e ele conseguia replicar isso. Então, não é porque você é um excelente médico, um excelente pintor, que você não pode ser um empresário. E é bom ser empreendedor. Então, se eu consigo, num ambiente, criar o empreendedorismo desde cedo na minha casa, cara, isso é só bom para a humanidade. A gente precisa de mais gente assim, né? Com certeza. E ali na Samsung, o meu chefe falou assim, Dema, é o seguinte, você vai perceber que esses caras têm uma cultura assim, de muito trabalho. Eles falam coreano, então você fala inglês ou coreano aqui dentro, é mais fácil falar inglês, né? Só que os caras são desafiadores, assim, eles colocam metas na lua e você vai atrás para bater as metas. E aí ele me fez uma proposta e eu assumi como senior manager, tipo um gerente sênior, né, de marketing em 2010. Meu papel, junto com o time ali, era botar a gente no topo dos mercados, sabe? Só que aí é óbvio que os concorrentes também deram uma ajudada na época. Nokia sumiu, LG sumiu, Sony Ericsson fechou, e aí foi abrindo caminho e a gente com consistência, bons produtos, boa marca, foi crescendo e hoje ela realmente é uma marca campeã, né? E aí eu fiquei 2 anos no marketing. Quando eu estava 2 anos no marketing, o presidente coreano, na época, do Brasil, olhou para mim e falou assim, Dema, você não era o cara que expandiu os negócios na TIM? Eu falei, fui. Ele falou assim, larga tudo que você está fazendo, eu vou te mandar para a Coreia e você vai expandir os negócios no Brasil, começando com as lojas Samsung. Eu falei, loja Samsung e Samsung.com, né? 2 negócios, um digital e um físico. E eu falei, tem opção de escolha? Ele falou, não, ou rua ou Coreia. Eu falei, Coreia então, vamos lá. Aí fui para Coreia. Cheguei na Coreia, aquela mesa quilométrica, pessoas de todos os países do mundo ali sentadas. Eu lembro que eu sentei do lado de uma pessoa da Rússia e do outro lado do Cazaquistão. O Cazaquistão nem existe mais, a Rússia incorporou o Cazaquistão. E ali estava lá um grande líder global falando, nós vamos atingir o varejo, abrindo negócios, abrindo lojas com experiências, tal, não sei o que, cara, adorei o discurso. Só que naquela mesa tinham marqueteiros, pessoas de design, pessoas de criação, não tinha homens de negócios, não tinha intraempreendedores, tinha pessoas com habilidades específicas. Eu não tinha nenhuma habilidade específica, eu era generalista. Só que eu falei, cara, essa é a oportunidade da minha vida.
Porque quando a gente fala em expandir negócios, não é apenas criar um desenho de uma loja, por exemplo. Você tem que saber como contratar, como demitir. Qual que é o modelo fiscal tributário, né? Você tem que ter todo um plano de negócios por trás. Então, você tem que entender mais de business do que necessariamente de marketing. O marketing faz parte dentro de toda essa estratégia mercadológica. E foi o que aconteceu. Cheguei pro Brasil e falei, a chance da minha vida. Falei, dá a bola aqui que eu chuto pro gol. Pensei assim, vamos abrir umas 10 lojas, né? Fazer umas 10 lojas lindas, bonitinhas, ele vai ver o faturamento, vai gostar. Aí ele falou, eu falei assim, qual é a minha meta? Ele falou assim, 300 lojas. Eu falei, isso era maio. Eu falei, você tá louco? 300 lojas? Ah, não, fevereiro, março. 300 lojas? Eu falei, em quanto tempo, né? Ele falou, em 1 ano. Eu falei, esse cara tá louco, pirado. Aí eu entrei no Google, estava escrito lá, eu falei assim, maior recorde de abertura de lojas. Era Havaianas, com um número um pouquinho mais do que isso, mas em 5 anos. Eu falei, cara, 300 lojas em 1 ano? Que louco isso aqui. Aí eu tomei uma atitude muito louvável. Eu atualizei meu LinkedIn e fui arranjar outro emprego. Porque eu falei, cara, eu não vou nunca conseguir fazer essa meta. Eu falei, eu vou arranjar outro emprego, vou ficar aqui, tô perdido, né? E aí o que aconteceu? Não arranjei outro emprego, eu tive que abrir as lojas, cara. Uma por uma. Mas o maior ensinamento foi, eu preparei muito bem o machado. Antes de eu abrir a primeira, eu olhei multidão dos conselheiros, consultoria, qual que é o melhor projeto, ABC. E assim, não é que tinha abundância de recursos para abrir. Eu usei capital de terceiros, né? Através de um modelo muito próximo da franquia. Mas eu fiz um projeto muito legal na época, onde quando eu abri a primeira, eu já abri para vencer. Eu tinha uma frase que eu também gostava muito, que era, eu nem entro, se não for para vencer, eu nem entro. Então eu falei, cara, eu vou entrar para vencer. Então eu fiz uma grande loja. Na primeira loja que eu abri, que foi no Shopping Gianópolis, em São Paulo, era uma loja pequenininha. Cara, faturou tudo que uma loja faturaria num mês, faturou em 1 dia. Mas eu também usei minhas traquinagens ali, né? Eu trouxe famoso na fila, fiz um monte de coisa ali para que outras pessoas olhassem e falavam assim, pô, eu quero uma loja dessa também. Como é que faz para ter uma loja dessa aí lotada desse jeito? Não existe isso, né? Não. Aí abri a primeira, abri a segunda, né? Ao final do período, cara, eu tinha aberto, contava lojas e pontos de venda, que era o store in store, ou loja dentro de loja, sabe? Uhum. A gente tinha aberto muito mais do que isso, no final do número ali, né? E aí isso foi um grande boom na minha carreira, virei diretor, e aí quando eu virei diretor, essa área já começou a crescer, contratar pessoas, abençoar vidas. E aí eu viajei boa parte do mundo, cara. Eu fui para Londres, eu fui para Dallas, eu fui para New Jersey, eu fui para Catar, eu fui para Coreia, explicando para o mundo. Eu me orgulho muito disso, dizendo, cara, para você criar um modelo de expansão de negócio são esses passos. As pessoas elas pensavam de forma vertical, tipo, é o marketing, é o desenho do negócio. Não, é muito mais do que isso, é multidisciplinar. Por isso que nem todos expandem negócios. Uhum. Pessoas que falam assim, cara, me dá um projetinho que eu toco um projetinho. Cada um tem sua habilidade. Eu não, eu consigo ver o macro. O macro. Né? Eu fico louco de vez em quando. Ontem o presidente do Albert Einstein me ligou, que é o Sidney. Cara fantástico, ser humano fantástico. E aí eu lembro que eu gosto muito do Albert Einstein. Eu acho que é um modelo muito legal, sabe? E aí quando eu entro no Albert Einstein, eu vou andando nos corredores, eu vejo as áreas, o meu cérebro começa assim, cara, para montar uma oncologia ele teve que fazer isso. Aí ele pegou tal, mas tem a lei municipal tal, não sei o que, aí eu conecto com, mas o imposto é tanto. Cara, chega uma hora que eu parei, eu tava ficando pirado. Falei assim, cara, eu entro nos lugares, por exemplo, quando você falou assim, isso aqui é uma franquia. Em 5 segundos que você falou que é uma franquia aqui, eu já imaginei a taxa de franquia, o royalty, como é que ele vai vender esse negócio aqui que a gente está aqui no podcast, qual que é a forma de poder multiplicar isso, por que não isso também não pode virar um perfil digital? Tem umas dicas depois para você, Pi, vou deixar meu contato, posso te ajudar, Fernando, a expandir esse negócio. Então esse negócio pira Então eu creio que além de ser um dom de Deus, é algo que eu tenho treinado, porque não adianta nada você ter um dom se você não treina. Boa. Vamos pegar desse ponto. Que tem uma pergunta que eu tenho que conectar aqui no ponto, que é a oportunidade perfeita. Será que é a mesma? Será que a gente consegue colocar isso em pilares, um passo a passo, uma receita de, qualquer um que quer expandir negócio, esses são os pilares. Será que a gente consegue desenhar isso? Conseguimos. Boa. Primeiro, o primeiro pilar é da mentalidade de crescimento. Boa. Tá? A mentalidade de crescimento parte de um princípio que você está descontente com a situação atual,
ou desconfortável, né? E que você tem certeza que você consegue sair do ponto A para o B. Não adianta você querer fazer qualquer projeto se você não quiser crescer, tá? A minha principal frase é que ficar pequeno dá muito trabalho. Então, vou colocar mentalidades de crescimento. Quando Deus criou o mundo, ele falou assim para Adão, Adão, vem cá, meu amigo, vamos trabalhar. Você tem um primeiro trabalho. Eu quero que você coloque o nome em todos os seres. Você imagina? Borboleta tem 50 milhões de tipos. Aí ele fala, tem que ler. Borboleta abre... Cara, o cara tinha que... né? Quando Deus chegou para Moisés e falou assim, Moisés, quero que você liberte meu povo. Quantas pessoas? 1 milhão de pessoas que estavam ali, 1 milhão de homens que estavam ali como escravos. Então, isso vem desde a formação da humanidade, né? A questão de querer expandir. Você olha as pessoas do exército, né? Você olha histórias como Alexandre, mas quando a gente vai mais para próximo aqui da nossa realidade, a gente percebe que são pessoas que querem fazer acontecer. O cara, Kennedy, quer colocar o homem na lua. Tudo parece de uma mentalidade. E essa mentalidade ela é verbalizada. Ir para a lua, abrir 300 lojas, conquistar a Europa, ser o dono do meu bairro, fazer a maior empresa de consórcios e negócios ali da região sul. Então, tudo tem que ser verbalizado. Quando aquilo te incomoda e você acorda de manhã e tem um negócio no teu coração te incomodando, dizendo, cara, posso ir mais, posso ir mais, posso ir mais, esse é o primeiro passo, tá? Então, por exemplo, tem hora que você é forçado a isso, porque tem uma situação difícil, cara, você vai morrer, então você tem que se expandir de qualquer jeito. Uhum. Ou você tem um chefe que fala assim, que ele tem a visão, você não tem. Eu não tinha visão. Ele que me colocou na visão. Né? Então hoje eu coloco as pessoas na visão, que algum dia alguém me colocou. Então a questão é a mentalidade. A segunda, que é muito importante, é você conseguir estruturar um modelo de crescimento. Dentro das minhas consultorias, Júcia, eu faço o seguinte. É uma consultoria que, por exemplo, a gente tem um cliente que é amigo de vocês, que é da Solar Valley. Uhum. A gente está fazendo a expansão de negócios dele. Legal. Eles são grandes, então eles querem crescer. Então eles falam assim, Dema, como eu cresço? Eu preciso entender seu negócio primeiro e ver quais são os pilares de crescimento. Pode ser por aquisição, pode ser criando novos produtos e serviços, pode ser através de franquia, pode ser através de tecnologia, pode ser através de trazer investimentos de fora para dentro. Né? Então eu crio uma modelagem de expansão. Entender qual que é o modelo, né, de expansão. Porque pode ser por vários modelos, né? Franquias, pode ser por licenciamento, pode ser por loja própria, sócio-operador, etc. Por exemplo, isso, né? sócio-operador. Só que o modelo você tem que acertar no começo. Tá. Você não pode errar, senão você não tem tempo para gastar tempo em outra coisa. E assim, o empresário não tem tempo de ele pensar nisso. Ele só tem que ter a vontade. Aí entra eu. Aí eu falo assim, beleza, você tem a vontade, deixa eu te mostrar qual que é o teu modelo de crescimento. A, B, C, I. E muitas vezes é mais de um. Por exemplo, eu estou fazendo uma expansão de uma clínica médica de cirurgia plástica. O cara é um monstro já. Talvez o maior do Brasil. Ele falou, como que eu vou expandir um artista? Não tem como ser como franquia. É outro modelo de expansão. Licenciamento? Não, pode ser um hospital, porque ele já faz aqui, então ele sobe. Depende da... Então eu preciso conhecer o empresário, eu preciso entender as modelagens. Isso aí que se chama projeto de modelagem para expansão de negócios. Tá. Não é você que faz, é o consultor que faz. Tá. Aí você fala assim, mas eu estou ouvindo aqui, eu quero eu mesmo fazer. Beleza, então você tem que ter time apropriado, porque lembra que expansão de negócios é você afiar o machado, é você ajustar o carro. Para você ganhar a corrida, para ganhar a Fórmula 1, você tem que ter bons mecânicos. Se você estiver dentro de casa, ótimo. Se você não tem, você tem que buscar gente especializada. Como que nossos pais faziam? Ou como que a gente faz hoje mesmo? Se você vai para os Estados Unidos, pega um voo, chega lá na Times Square, você fala, uau, esse negócio não tem no Brasil. É um jeito de modelar. Você olha o que tem em outro lugar e que não tem no Brasil. Outro jeito de modelar, você olha na internet o que tem num lugar e não tem no Brasil. Outro jeito de modelar, você olha o teu concorrente e fala, nossa, ele faz tal coisa. Outro jeito de modelar, você pergunta para o seu consumidor o que ele tem. Outro jeito de modelar, gênios. O cara ele sabe que o cliente nem precisa se ele já está oferecendo. Né? Você pode ver vários exemplos do Elon Musk. O cara é um gênio. Então o segundo é o projeto de expansão. Tá? Uma vez decidido o projeto de expansão, 90% não consegue expandir. Porque falta conselheiros ou mentores. Então, quando eu faço o projeto de expansão de alguém, o cara fala assim, pô, Dema, mas eu preciso que você me acompanhe.
Por quê? Porque no dia a dia, vocês dois aí estão cheios de projetos. Então eu tenho que chegar batendo bumbo assim. Cara, a gente tinha alinhado que era pra vocês terem contratado um diretor comercial. Não contratou por quê? Essa visão tá ruim. Tá aqui teu dinheiro de volta, eu não quero, você não vai crescer, vai queimar meu filme dentro do meu portfólio. Se você não crescer, tô fora. Então é uma pressão muito grande. Essa pressão eu recebo de 5 em 5 segundos na atual temporada da minha vida. Então esses 5 em 5 segundos eu passo só um pouco para eles. Então eu faço o acompanhamento do bumbo. Pum, pum, pum. Igual você vê lá o nosso amigo Leonardo Castelo batendo bumbo, eu faço igual, mas de uma outra forma, para os empresários eles ajudarem a crescer. Então o terceiro é o acompanhamento. O acompanhamento pode vir de uma energia interna, pode vir através de conselhos, pode vir através de empresários, pode ser através de você mesmo, que é um bom líder que consegue controlar tudo, ou através de um conselho, igual eu falei. Uma vez você acompanhando, não quer dizer que vai acontecer. Você vai para o quarto pilar. O quarto pilar é acabativa. A gente cria um negócio que se chama Matriz de Eisenhower. Tem disponível na internet. O que precisa ser feito, que é muito importante e muito urgente, se faz primeiro. O que precisa ser feito, que é muito importante, mas não é urgente, se faz segundo. E tem mais outros 2 quadrantes, mas basicamente aquilo que não é muito importante nem muito urgente, mas você coloca lá no final, ou simplesmente desencana ou delega ou tira das atividades. Então você tem que simplesmente fazer trade-offs, priorizar. Você fala, para eu sair de A para B nesse modelo, eu vou ter que fazer várias coisas. Ter que pegar dinheiro emprestado, vou ter que trazer um sócio, vou ter que contratar tal estrutura, vou ter que, ao invés de vender apenas consórcio, eu não sei no detalhe o negócio de vocês, mas eu vou talvez ter que contratar um agente bancário numa determinada região, vou ter que abrir correspondente bancário e assim por diante, sabe? Então existem vários modelos ali. Então o quarto é ter acabativa. Significa você priorizar e você colocar data e cumprir a data, tá? E o quinto, e o mais importante de todos, na minha opinião, é você colocar uma visão de longo prazo. Porque quando a gente fala de expansão de negócios, as pessoas têm muita dificuldade de expandir negócios. Elas têm dificuldade de ver um ano, elas têm facilidade de ver um ano. Entre nós aqui, vai. Eu não sei se vocês sabem quanto que vocês vão faturar daqui 5 anos. Vocês podem até colocar no Excel. Mas é difícil a mente humana, por mais top que você seja, o maior executivo do mundo, você conseguir olhar 5, 10 anos. Você olha 1 ou 2. Cara, eu quero dobrar de tamanho. Pô, parabéns. Quero habilitar um negócio. Parabéns. Mas como olhar lá na frente? Aí esse quinto, que é o que eu dei na palestra, é o BREG. A meta cabeluda. A meta super cabeluda. A meta super cabeluda é algo que muda a tua vida, a tua história. Então a minha meta é acelerar 1000 empresas. Eu acelerei 100. Falta mais, falta 900. Então, já tem uma. Não, pode não. Vai ser. Só pra você deixar bem claro. Ótima. Depois a gente vai conversar, tá certo. Porque a gente vai ser o maior player, maior corretora de investimento em consórcio imobiliário do Brasil. Isso é fato. Contigo agora, nós vamos mais rápido. Vamos embora. Bora? Fechou? Vambora, vamos fazer. Então já tá fechado. Bora. Você tem que aguentar. Cara, pode vir. Porrada é com Pode a gente vir. mesmo. Pode vir. A Muito gente bom. não tem preguiça. Não. E a gente gosta, Me né? dá o caminho. Não, é isso aí. Tamo a junto. gente gosta, Fechou. a gente aprende muito. Então agora só falta. Ele falou 1.900, falta 899. É isso aí. Fechou. Um é montar investimento. Boa, BREG, meta BREG. Meta BREG. Isso daqui eu quero fazer uma pergunta aí, depois você pode fazer, Karen. Eu vejo que algumas empresas tomam esse cuidado. Até onde não é frustrante para o time colocar uma meta e não alcançar essa meta? Não tem uma linha muito tênue entre... Beleza, também não vai colocar uma meta fácil, mas se colocar algo muito cabeludo e o time não bater, isso de uma certa forma não desmotiva? Meta de curto prazo, muito cabeluda, frustra. Ah, tá. Meta de longuíssimo prazo, que são 10 anos, não frustra. Então, por exemplo, você coloca assim, eu quero ir para a Lua. O Kennedy falou, em 10 anos. Pô, não tinha nem... O computador era do tamanho dessa sala. Não era pequenininho. Ele tinha que chegar no gerente... Só que você tira todo mundo da zona de conforto. Porque você chega no gerente e fala assim, ô, gerente de TI, vem cá. É o seguinte, preciso colocar o homem na Lua lá. Tá vendo ali, ó? Lua, Terra. A gente tem que ir vivo e voltar vivo, beleza? Só que não dá para colocar um computador do tamanho dessa sala. Ó, você tem 1 ano para dar uma diminuída nele, beleza? Do tamanho de uma mão. Né? Aí ele fala, você tá louco? Igual eu falei pro coreano.
Aí você é o líder, cara. Você bate a meta de longo prazo. Por isso que existem alguns pilares para essa meta de longo prazo, tá? O primeiro pilar tem que estar visível. Então, até a moça do café passa e fala assim, você não falou que em 10 anos ia ser a maior empresa do Brasil? Você está em qual lugar? Eu estou em 15º. Mas já está nos 5 anos, você está em 15º, você tinha que, no mínimo, estar em 5º. Então, você coloca ali para poder ver. Segunda coisa, tem que ser algo difícil. Se for fácil, você já muda essa meta. Bota América Latina. E é possível, viu? E é possível. Eu vou dizer uma coisa, eu estou expandindo um negócio, não é bem diferente de vocês, mas é de correspondente bancário. E, cara, o cara colocou uma meta, cara, de ser, além do Brasil, também estar conectados com capitais do mundo, para ser um correspondente bancário local em comunidades brasileiras em Tóquio, cara. Então, sempre há possibilidade de crescimento, né? Depende do teu apetite. Por isso que você tem que colocar 10 anos, né? Então, a outra coisa também, você precisa... a gente mensura para baixo. Então, você tem que sempre mensurar para cima. A gente fala assim, vou emagrecer 5 quilos. Não, bota 10. Você tem que ter essa vontade. Eu estava falando muito com uns amigos em comum, né? Eu chamei ele para palestrar lá para a Samsung, ele palestrou, foi muito legal. O Malavota. Aí o Malavota falou, Dema, eu vi sua palestra. E eu ficava assim, cara, eu sou workaholic, eu tô com receio, eu tenho que tomar cuidado para não ser muito criticado. Aí você falou assim, tô nem aí, tem que trabalhar mesmo, tem que expandir, tem que fazer acontecer. Então, esse tipo de postura que me deixa extremamente feliz, sabe? Que é você tirar o mimimi, cara. Vamos botar para dentro. Mas existe uma técnica para você fazer a meta de 10 anos. Você tem que escolher, dar 3 respostas para vocês. A primeira é o que você pode ser o melhor do mundo para fazer. A segunda, o que tem margem para você ser o melhor do mundo. E a terceira é o que você é bom e ama de paixão por fazer. Então vou dar um exemplo da minha esposa, que eu dei lá no evento. Gosto de dar o exemplo da minha esposa. Minha esposa é pediatra, né? Tem mais de 500 mil seguidores no Instagram, mas nem sempre foi assim. Quando ela começou, eu falei assim, o que você gosta? Ela falou assim, eu amo amamentação. Ah, você ama amamentação? Pô, legal. Aí um dia eu tava cortando o cabelo na Cris. Desde quando era estagiário eu cortava cabelo na Cris, 5. Ela fazia assim na minha cabeça. 5. E aí eu fui crescendo na carreira. Ela foi crescendo também. Aí agora o cabeleireiro dela é aqui do lado, tem até ele ponto. Eu tô brincando, mas parece. Um dia eu parei meu carro e o carro dela mais top que o meu. Fui lá cortar cabelo. Aí ela fez a mesma coisa que ela fazia há 10 anos na minha vida. Vum! No meu cabelo. Ao invés de ser 5, quase R$300. Falei, Cris, vem cá. 300 para fazer um vum. Nada contra. Eu sei que você cresceu também. Mas olha, minha esposa começou a atender pediatria. Você não quer passar o teu filho, eu vi que você está grávida, você já está no seu 2º filho, você não quer passar seu filho lá na clínica, né? Falei para ela, vou tentar uma troca de serviços ali, né? Ela falou, não dá, porque eu tenho um problema de amamentação. A médica só tem horário daqui 3 meses e o valor da consulta é exorbitante. Aí eu cheguei em casa e falei, amor, você não era apaixonado por amamentação? Agora eu vi algo que dá margem. A amamentação dá margem. Só que, como que ela vai ser a melhor do mundo? Eu falei, entra no Google aí, vê quem que é o melhor do mundo em amamentação. E ela deu lá. Melhor do mundo é amamentação. Dr. Jack Newman, Toronto, Canadá. Pergunta, vê se tá vivo. Tá vivo. Tá atuante. Entra no site dele e manda um e-mail para ele. Aí ela foi, mandou um e-mail. E aí ele aceitou ela como aluna. Ela foi para Toronto. E ela se especializou com o maior especialista de amamentação do mundo. Quando ela voltou para o Brasil, ela estava fazendo o que ela tem grande paixão, o que dava margem para ela. E era já a 2ª melhor do mundo e hoje é a melhor do Brasil nesse quesito. Caraca. Né? E aí, hoje até o Dr. Jack Newman veio na clínica dela para dar aula junto com ela, validando ainda mais ela. Então você é a mesma coisa. Você tem que ver o que você ama de paixão. Cara, vocês são comerciais. E assim, entre nós, eu amo o negócio de vocês. Eu fui muito abençoado com o consórcio. Muito. Eu moro numa super casa aqui que eu amo de paixão. E eu não aguentava mais pagar juros de financiamento. Recebi o bônus da Samsung, ia lá no gerente do banco e falava, vem cá, meu amigo, ó, eu vou quitar esse dinheiro dá para eu quitar. Aí chegava lá, ao invés da mensalidade, a mensalidade do apartamento era 10, ficava 9.997. Eu falava, não, meu amigo, você tá brincando. Como 9.997? Eu quero te matar, cara. Aí eu falei, não tem algum jeito? Ele falou, tem sim.
Aí ele fez lá a mecânica, eu dei entrada lá no consórcio, ganhei todas. Aí agora eu tenho uma mensalidade de R$2.000, nem quero mais quitar o apartamento, porque não faz sentido quitar o apartamento. Sim. Quando eu falo isso para os outros, os caras falam, não, você tá brincando que você fez isso. Agora eu compro coisas no consórcio. Vou comprar um ultrassom para um equipamento médico. Cara, vamos chover consórcio primeiro. É óbvio que tem a taxa, né? Sim, mas você está se alavancando, né? E Sim. o retorno acaba se pagando, né? E assim, você é bom nisso. Você é um grande comercial. É bem provável que isso dá margem, porque se você faz bem, dá margem, né? Agora você tem que ver até que ponto você quer ser o melhor do mundo nisso. Eu acho que vocês não são uma empresa de investimento e consórcio. Eu acho que vocês são uma empresa de alavanca de negócios. Se você mudar um pouco a mentalidade, você talvez seja a maior facilitadora de criação de negócios no Brasil. Tem que pensar em alguma coisa desse tipo. Tirar um pouquinho só das finanças. Eu acho que vocês são muito mais do que isso. Ninguém se apropriou ainda. Todo mundo ainda tem aquela mentalidade de cara, vou vender consórcio, tenho que bater minha meta, eu tenho a menor taxa, a maior taxa de efetividade dos sorteios, né? Você pode ver que é o mesmo discurso de todo mundo. Eu acho que vocês têm um grande espaço de mercado para falar assim, não. Empresário, empresas, vem comigo. Empresários, empresas, vem comigo. Deixa eu facilitar teu negócio, teu negócio. Então vocês têm essa voz. Acho que dá para crescer muito nisso daí. Show. Já tô ansiosa para essa primeira reunião que a gente vai ter com o Dema Deus depois. Do céu. O pau vai comer pra frente. Diz o Thiago Concer, o pau vai torar. Ô Dema, você falou de cultura. Cara, como é que duplica a cultura? Essa é uma dificuldade que a gente tá tendo, porque, claro que a gente vai conversar agora que você é nosso consultor. Mas assim, a maior dificuldade no modelo de negócio, né? A gente tem uma ideia de que seja por escritório próprio mesmo. Só que replicar a cultura, porque que nem você falou, lá em Maringá todo mundo performa muito bem. Hoje nossos profissionais eles têm uma entrega de 10 a 20 vezes maior comparado ao nosso concorrente. Então a gente focou muito nesse processo de rampagem, ter um bom profissional em metodologia. Então isso funciona muito em Maringá, mas toda vez que a gente tentou abrir alguém fora, essa pessoa não performa porque não está próximo da cultura. Então essa está sendo a maior barreira, acho que essa é a tua pergunta, né? É isso aí. Como que a gente faz isso? Você está localizado em qual cidade? Maringá. Paraná. Mas você atua em várias, certo? Sim, a gente pode vender a nível nacional, tanto que 80% dos nossos clientes são de fora. Zoom, né? Acabou facilitando. Não tem uma questão geográfica, mas o ponto, a sede, Maringá. E aí você está querendo expandir para outras cidades, fisicamente? Isso. Ou não? É só uma pessoa que você vai contratar virtualmente? Não, aí fisicamente. Qual é a cidade? A gente está vindo para São Paulo agora. Entendi. Mas vocês já começaram a contratar aqui? Já começamos. O pessoal da Sales. Tá. E vocês estão tendo dificuldade em encontrar pessoas? A gente já teve, Dema. Eu não sei se pode isso no podcast, viu, Gá? Mas a gente já teve, assim, franqueado em Balneário Camboriú, Vocês são franquias? A gente é franqueadora. E aí é muito difícil engajar, assim, sabe? Fazer com que ele viva realmente o nosso código de cultura. Ele performa muito menos. O franqueado é o franqueado de uma pessoa? É uma pessoa, é um micro franquia. Ele é igual um agente autônomo da XP, né? Só que o modelo que a gente utilizou de expansão, a relação é de franqueador. Não, tá excelente. É um modelo legal. Olha, eu vou falar 3 coisas aqui. Primeiro, que eu acho que vocês estão com essa questão da micro franquia, talvez com o grupo mais seleto possível, né? Se você for pensar, eu tenho a minha experiência, mas se você pega o Leonardo Castelo, o cara é um monstro, né? Então eu acredito que ele e o Cris devem sofrer bastante na questão de espalhar a cultura, principalmente de micro franquia, né? Ou franquias menores, ou franquias regionais, vamos dizer assim, né? Então eu sempre uso uma técnica, eu olho para o lado. Eu pergunto para pessoas, igual você está falando aqui para mim. Mas não apenas tem uma resposta unilateral. Pergunta para outros. Você fala, cara, como que eu engajo? O Cris, que trabalha lá com o Léo, como é que você engaja o cara sei lá, daquele hambúrguer e tal? Me fala. Posso falar com aquele empresário? Posso falar com aquele empresário? Então, a primeira coisa que eu falo para engajar pessoas é pegar amostras. Então, eu pego amostras tentando falar direto com o empresário. Ali, cara, eu mando por WhatsApp. Cara, eu tô com uma dificuldade, você me fala. Tô com uma dificuldade, você me fala. É assim que eu faço. Eu tenho pouco tempo. A segunda coisa, existe a parte acadêmica. A parte acadêmica, para você poder escalar a cultura, na realidade, ela tá... É a frase que está na parede
das paredes invisíveis. Então, lembra que antigamente nas empresas tinha visão, missão, valores? Ainda tem, é importante ter. Mas é como se não precisasse falar com a missão, visão, valores. Você pergunta assim, cara, você, o que você gosta de fazer? O que você é bom para fazer? Qual é a tua relação com o teu franqueado, com o teu franqueador? Fala aí, abre o coração. Então, esse abrir coração que sai automático, nada mais é a cultura que está impregnada nele. Pode estar certa como pode estar errada. Então, a parte acadêmica diz, a escolha do franqueado, a escolha do parceiro, a escolha do funcionário tem que gastar 60% com crivos para você não colocar uma pessoa que talvez tenha uma mentalidade diferente, outra vez esteja muito longe do que você quer. E é difícil falar isso para você, porque eu coloquei na época 22 franqueados, hoje tem bem menos numa operação que eu tenho, porque eu coloquei errado. Não, eu gosto de voltar para a Bíblia. Jesus tinha 12 e um traiu ele ainda, né? Então pode ser Deus. Você não consegue controlar a pessoa. Então 60% do esforço tem que ser em você escolher bem a pessoa. Aí você fala, Dema, mas eu já escolhi, o cara já é franqueado de São Paulo, já está trabalhando, não preciso engajar ele. Beleza, então vamos para 40%. Por que eu reforço isso? Porque por isso que os grandes vencem. Não os grandes de tamanho, mas os gigantes de mentalidade. Porque eles conseguem fazer um bom crivo. Tem expansões que eu faço, independente de ser franquia ou não, mas que eu faço questão de entrevistar o cara. E aí tem um amigo meu que chama Gustavo da Lumex. Ele é um dos meus clientes. O que ele faz? O Gustavo, ele vende um equipamento de R$1 milhão, que é um equipamento para tirar a mancha do rosto, para dermatologista. Na hora que ele estava expandindo através de área comercial, falei, eu quero entrevistar todos os heads. Mas por quê? Falei, eu quero. Cara, eu descobri várias coisas ali. No meio da conversa, o cara, pô, mas eu tenho outro negócio, meu coração não arde tanto nisso. Falei, não. Não dá para namorar com uma namorada ou com um namorado que não quer tanto namorar com você. Então, na seleção é muito importante, por isso que é 60%. Acabou a seleção, sobrou 40%, né? Você pega aquela pessoa que já está lá dentro. Como é que você escala para quem está dentro da base? Ou como é que você escala a cultura para estar dentro da base? 4 coisas. Primeiro, estabelecendo muito bem metas. De preferência, as metas para engajar, nada melhor do que uma meta, tá? São metas quantitativas e qualitativas, mas com frequência diária e semanal. E não é frequência mensal. O que é isso? Você fala, ou o teu gestor comercial ou você tem que falar com o cara todo dia. É a forma de escalar a cultura, tá? Segundo, fazendo o par. Problema, ação e resultado. Não sei se vocês usam isso, mas preciso usar. É igual um funcionário, gente. Você chega no cara e fala assim, pô, você já viu que o cara, pô, ele erra... Vou dar um exemplo bobo, tá bom? Mas ele responde errado os e-mails com erro de português. Você pegou uma vez, pegou 2 vezes, pegou 3 vezes, tá? Ou ele tem um hábito ruim, ou alguma coisa que você não gosta, ou alguma coisa dá para melhorar. Aí você chega e fala assim, fulanito, chega aqui, ó. Temos um problema. Qual que é o problema? P, né, de problema. Você escreve errado suas mensagens. Ele fala, é mesmo? Escreve errado. Qual que é a ação que eu gostaria? Eu gostaria que você escrevesse certo. E qual o resultado? As pessoas que vão receber sua mensagem vão ver que você é um cara com muita qualidade, porque você vai receber uma mensagem correta. Então, a ação que eu preciso de você é que você passe no corretor ortográfico antes de você enviar a mensagem. Eu estou falando um caso real, de algo que impactava no meu resultado comercial. Porque a pessoa escrevia como se fosse no Instagram, você, tal, kkkk, né? Então, eu falei, pô, não dá, né? Então, sempre com o teu parceiro comercial precisa ter reuniões de par. A reunião de par é assim, se você não tem contato com ele, muito frequente, por isso que o primeiro é venda, hein? Venda é diária, venda é semanal. Você tem a tua meta mensal, mas é diária e semanal. Tem que ter alguém em contato todos os dias. Porque quando você está em contato todos os dias, por causa de resultado comercial, é como se fosse um tubarão dentro de um aquário. E ele vai estressar uma hora. Ou ele vai pro bem ou pro mal, ele vai estressar uma hora. Você vai descobrir ali a linha tênue. Quando você descobre a linha tênue do que precisa ser melhorado, você entra com um par. Você fala, cara, eu vi aquela tua... Você poderia ter atingido assim. Então, vou dar um exemplo. Olha, problema. Você não conseguiu atingir o resultado da semana. Lembra do par, né? Qual é a ação? Sabe o que eu achei?
você talvez precisa trocar o seu comercial 1, você talvez tenha que trocar o seu SDR, talvez a pessoa que está qualificando os leads não está boa, eu analisei os dados, né? Qual o resultado que eu gostaria que você fizesse? Pegasse esses leads que a gente perdeu, ligasse para eles de novo você e não teu funcionário. Pode fazer isso? Porque aí você vai conseguir fazer aquilo lá. Aí você combina com ele o par. Eu uso o par até para uma demissão de um funcionário. Eu falei, cara, eu te pedi para você não fazer mais isso. Eu te mostrei o problema, eu te mostrei como que eu quero o resultado disso. Qual é a ação que você tem que tomar para ter um resultado diferente. E eu deixo anotado, dia tal, fiz tal coisa, dia tal, eu fiz tal coisa. E aí nisso até para você trocar um parceiro local. Você fala, cara, a gente fez, eu falo com você todo dia, eu falo com você semanalmente e eu faço par com você toda hora, tá? Então a terceira é o par. E a última, para você poder escalar a cultura, é você ter processos muito bem estabelecidos e os processos serem comunicados de preferência presencial ou virtual. Então vou dar um exemplo. O que desengaja numa cultura? O cara ter dificuldade de conhecimento de produtos e serviços. Ele não ter a paixão que você tem porque ele convive pouco com você. Ele não talvez não participar de tantos encontros num café com você. Ele não respirar você. Só que a tecnologia veio para nos ajudar. Então, uma das coisas que eu fiz, por exemplo, na empresa que eu represento lá, eu falei, cara, eu estou muito longe do campo. Então, eu vou aumentar a frequência. Vamos criar procedimentos para tudo, para ninguém ficar perdido. Eu prefiro dar uma direção. A direção é essa. Só que eu vou ter contatos virtuais com frequência. Toda semana eu participo da reunião com o time inteiro. Essa é a liderança, essa é a liderança, essa é a liderança. E aí o filtro natural vai acontecendo e você vai escalando. Isso é só 40%, pessoal. 60% é na seleção da pessoa, ou do parceiro, ou do franqueado, ou do funcionário, etc. 40% é isso daí. Show. É muito difícil. Muito bom. Porque você tem que ser muito bom, cara. Por isso que nós, como empresários, temos que estar com os gigantes. Eu vi que você falou G4, eu vi que você falou o Sales Club, que é o Elite, né? Tem mais um que você falou que eu não... First Class. First Class, de quem que é o First Class? Do Flávio Augusto, J. e Caio Carneiro. Fantástico. Então eu vi que isso é algo animal. Você tem que estar mesmo junto com os gigantes. E pelo nome aí da lista desse podcast aqui, você vai sair maior ainda. Não, que legal que uma pergunta que eu fiz aqui, eu usei a gente como exemplo. Na verdade, porque a ideia desse podcast é ser uma mentoria mesmo, mas eu sei que a resposta do Dema vai ajudar muitas pessoas. Porque no final das contas nós somos empreendedores, né? Sim. Então o que muda é só o modelo de negócio ou o segmento, mas na prática pode se aplicar a qualquer modelo. Dema, só para me entender, essa reunião de par que você fala seria estabelecer pontos de controle e no final do dia, você, o líder, junto com o liderado, vamos dizer assim, entender e olhar para aquilo que não foi feito e entender o porquê não foi feito, passar um feedback para que no outro dia seja ajustado. Fazer isso diariamente, seria isso? Eu nem falo que o par precisa ser diário. Sendo uma vez por mês, tá ótimo. Porque assim, tem coisas que são correções de cafezinho. Sim. Pô, cara, você podia ter falado aquela dica, você teria fechado a venda. Sim. Você não precisa de um par. Mas tem coisas que atrapalham a cultura. Tipo, aquele cara, ele é bom, mas cara negativo pra caramba, meu. Cara, você chega no lugar, o ambiente já fica cinza. Ou o cara fala muito palavrão. Pô, na área comercial você tem que tomar cuidado. Ou o cara tem uma mania tal. Ou ele tá desmotivando o time. Ou ele nunca tá presente nas reuniões online. Então isso cabe um par. Que é problema, ação e resultado. Então você fala qual o problema que tá acontecendo, qual a ação que você gostaria que ele fizesse e qual o resultado que ele vai ter se ele fizesse essa ação. Então você sempre indica o caminho. Você nunca fala assim, olha, pense... Eu gosto de perguntar, eu falo assim, pô, você tá fazendo esse erro, está acontecendo esse erro, eu percebi. Você percebeu também? Ah, percebi mais ou menos. Pô, o que você acha que você pode fazer? Essa pergunta é ótima. O que você acha que você pode fazer para melhorar isso? Aí ele mesmo responde, pô, poderia fazer tal coisa, né? É tipo um coach. E aí o terceiro cara, e que resultado você acha que a empresa vai ter em conjunto se você fizer isso que você tá falando? Tal coisa. Aí o cara respondeu tudo. Você só anota. Você fala assim, vamos ter um acordo aqui, daqui a um mês a gente vai falar de novo para ver se você avançou ou não. Aonde eu anoto isso? Anoto no celular, meu. Eu anoto no celular. Eu sou um heavy user de WhatsApp, então tem um grupo comigo mesmo. Tipo, documentos. Grupo eu e o Dema, WhatsApp, documentos. Show. Grupo não sei o quê. Grupo par. Tem hora que eu tenho vontade, depois você corta essa parte aí, de esganar alguém, sabe? E eu não posso. Por quê? Porque eu sei que ele tá errando pra caramba. Então eu vou anotando. Só que é um assunto profundo. Não dá pra eu fazer par de cafezinho. Porque ele não vai nem dar atenção, vai ficar com raiva, não vai ter a ação que eu quero. Então eu vou anotando. Quando eu tenho aquele tempo, eu falo, meu amigo, senta aqui.
Vamos fazer aquela conversa ali. Senta aqui. Pum. Eu tenho todos os dados, tudo. Eu vou anotando, muitas vezes em áudio. Pum, 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 pum. Então é a vida que eu tenho, mas tem funcionado. Não funciona muito com as minhas filhas. Mas eu tô aprendendo. Show. E até onde, principalmente numa relação PJ, né? Esse sistema de parceria, até onde a outra pessoa enxerga como estou sendo cobrado, mas eu sou PJ, ou realmente estou sendo mentorado? Não tem uma linha meio tênue nisso? É exatamente o que ela falou. Você fez a pergunta exata. Você tem que, ao invés de você simplesmente fazer a indicação, você faz a pergunta indicativa. É diferente. Você tem total razão. Eu não posso chegar num franqueado meu e falar assim, cara, você tá ruim assim. Eu até chego, porque chega uma hora que você tá numa liberdade, você fala, mas você fez isso e você fez isso, daqui a pouco a gente tá consertando o problema. É ótimo isso, porque você chega numa relação desse tipo. Mas para quem você tá construindo a relação e você quer que a pessoa te honre, você quer que a pessoa compre a visão, você quer que a pessoa escale tua cultura, você tem que fazer pergunta, cara. Então, por isso você tem que falar, pô, eu reparei tal coisa. Você reparou também? Mais ou menos. Cara, como que você acha que a gente pode evitar isso? Me dá uma sugestão sua. Assim, 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 assado. Pô, que legal, gostei da sua sugestão. O que você acha dessa? Ele vai falar, pô, legal. Aí você chega e ainda vai por um último, assim, você fala, cara, que resultado a gente teria se a gente agisse dessa forma que você está sugerindo? Pô, Luciano, a gente poderia estar vendendo mais. Pô, perfeitamente. Muito bom. Que legal aqui, foi ótimo o nosso bate-papo. Então, você faz tipo um coach mesmo. Dá trabalho? Dá. Dá trabalho. Você prefere, você tem pouco tempo, você tem pouca agenda, tem um monte de coisa, e você fala, cara, vou direto ao ponto, vou falar tal coisa. Mas aí, para você chegar nesse ponto, você já tem que, o cara já tem que ter sua cultura. Né? Eu tenho uma social media que trabalha comigo, que ela já me conhece, assim, sabe? Ficou 1 ano caminhando comigo. Coloquei ela para dormir em casa. Tem lá um quarto de hóspedes, eu falei, você vai ficar 1 ano aqui comigo. Falei pra minha esposa, ó, ela vai ficar aqui, vai aprender, vai beber da nossa fonte, como a gente educa criança, tal, não sei o quê. Porque eu precisava que ela bebesse da minha fonte. Eu sou muito chato. Então eu falava, ela não vai aguentar. E eu falava assim, não vai aguentar. Exigente. Não vai aguentar. Aguentou. Agora ela teve a emancipação dela, tá aqui do lado desse lugar onde a gente tá, com a casa dela, tal, não sei o quê, e tá trabalhando comigo. Então ela me conhece. É esse tipo de atividade. Show. Tem 2 perguntas que eu preciso fazer pra gente finalizar, Sim, porque assim, vai dar um outro episódio. Porque senão o Mascari vai esmagar a gente. Ele já começa ali com o Mascari. Dema, eu vou unir então, eram 2 perguntas diferentes, mas eu vou unir as 2 para ficar uma só. Você acompanha várias empresas e você nem entra se o cara também não tiver uma mentalidade de quero ser o melhor. O que faz a Samsung e esses empreendedores diferentes? Quais são os padrões que você percebe do cara que é mediano para o cara que vai ser extraordinário? Boa pergunta. Sabe o que eu acho? Eu acho que... Acho não. Ao meu ver, é conhecer quem você é e aonde você quer chegar. Mais uma vez, onde você quer chegar diz muito, né? E não adianta só você ter um voo de galinha, né? Você tem que ter um voo sustentável. Então, quando você tem uma posição multidisciplinar, significa você olha todos os âmbitos que te fazem para chegar àquela visão, é muito difícil as pessoas chegarem. Então, por exemplo, eu não posso falar muito especificamente da Samsung, mas se eu pego empresas correlatas da Samsung, o que elas fazem? Elas têm uma visão clara de futuro. E eu vou dar um exemplo. Você pega as empresas orientais, elas têm não 10 anos, elas têm 20 anos. A segunda coisa, elas se estruturam para 20 anos. E isso faz total diferença. Ela sabe onde ela quer chegar. Então, o primeiro é a visão, a segunda é a estruturação para poder atingir a visão. E você sabe que outra coisa que eu reparo também neles, não só na empresa que eu trabalho, mas também nessas empresas que chegaram lá, eles têm uma vontade louca de vencer. Então, tem uma vontade louca de vencer. Não tem a opção de perder, né? Então, essa vontade louca de vencer é o que eu tenho em mim e o que eu gosto de passar para os empreendedores. E essa vontade louca de vencer, ela é como se fosse uma harmonização na empresa inteira, cara. Então, você chega lá de manhã, não tem opção se eu não for vencer. Não tem opção se eu não for vencer. Eu sei que o cara que pega o trem todo dia para ir trabalhar, para ir lá no operador de telemarketing, ele tem uma vontade louca de vencer. Pegar 4 trens, 2 horas e meia de trem. Então, esses caras que transformam. E essas empresas conseguem centralizar essas pessoas. As pessoas falam tanto do Google, né? O Google. Cara, os caras lá têm uma vontade de vencer absurda. Absurda.
Eles querem... Eu falo assim, que os caras já são inovadores. Eu chego lá, cada hora que eu piso lá tem um projeto novo. Eu falo assim, cara, vocês estão loucos, cara. Como um projeto novo é vontade de vencer, mas está na raiz deles, sabe? Então, o que eu vejo o líder estabeleceu isso muito bem e as gerações seguintes conseguem manter. Visão, estruturação e vontade de vencer. Boa. Tá vendo que eu não podia ter deixado de perguntar? Daí fala, pô, ele ia embora sem responder essa, não tem como. Dema, imagina que você fosse dormir hoje à noite e quando você acordasse, você ia perder todo o seu network, todo o seu dinheiro, mas você vai perder a coisa que eu considero talvez ser até mais importante, todo o seu conhecimento, toda a sua bagagem. Mas você tem nesse podcast a possibilidade de deixar gravado para você mesmo, se ouvir todos os dias, quantas vezes você quiser, a tua receita de sucesso do Dema Oliveira para chegar mais próximo de onde você está hoje. Quais seriam os pilares, o passo a passo que você deixaria para você mesmo? Número 1, leia a Bíblia inteira e estude a palavra de Deus, porque ali estão todos os conhecimentos da vida. Alguém já há 3.000 anos, 2.000 anos, 1.000 anos atrás já andou nesse caminho. Então eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu leio a Bíblia inteira todo ano. Eu adoro Provérbios. Você olha lá em Salomão, o cara fala como contratar, como demitir. Então assim, isso está disponível para todo mundo, que as pessoas talvez não querem. Então eu leio ali a Bíblia. A segunda coisa eu falaria para mim, empreenda o quanto antes. Então vai empreender. Por isso que eu amo startup. Por isso que vocês vão entrevistar o João Kepler. Quando eu vi que eu fiz as coisas de expansão de negócios com a força do meu braço, eu olhei para o lado, eu vi o Uber, maior rede de frota de táxi do mundo sem nenhum táxi. Eu falei assim, que louco esses caras, como eles crescem assim? Fui ver o Airbnb, nenhum hotel, a maior rede hoteleira do mundo. Maior que o Hilton, gente. O Hilton tem 2.000 hotéis no mundo. Aí eu falei, cara, eles têm algo de diferente, deixa eu aprender com esses caras. Foi por isso que eu montei o fundo, né? Goshen Land lá com o João. O João tem vários desses fundos, né? Eu tenho um só com ele ali. Uhum. E eu queria beber dessa fonte. Como que esses caras empreendem? Então, se eu tivesse falando isso pra mim, Dema, vai trabalhar numa startup ou vai ser empreendedor? Arregaça as mangas desde cedo porque você vai desenvolver multidisciplinariedade, você vai ter que fazer isso acontecer. A terceira honrar a visão de um terceiro. Então, muitas vezes, eu posso ser empreendedor, mas eu posso ser cabeça dura. Quantos empreendedores que eu tenho que eles não saem do lugar? Sabe por quê? Cabeça dura nunca honra a visão de um terceiro. Eu gosto de uma frase que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Então, a terceira dica que eu dou, vai buscar mentores, vai buscar conselheiros. Você encurta o caminho, cara. O cara já andou. Vê aí, né? A ideia, você tá 0 HD, né? Entra aí e vê quem é que já fez alguma coisa. Vai atrás dele. Vai atrás dele, né? Vai atrás dele. Urgente. Se eu soubesse disso, eu tava muito mais além do que eu tô hoje. Há 10 anos atrás eu estaria buscando mentores. Eu não busquei recentemente, sabe? Foi muito com a força do meu braço. Agora não. Agora eu meio que estou vulnerável. Quem que é o cara que manja disso? Quem que é o cara que mais manja de startup? João Kepler. João Kepler, preciso de você, meu amigo. Quem que é o cara que mais manja de vendas? O pessoal da Sales Club. Sales Club, preciso de vocês, cara. Quem que é o cara que mais... Eu preciso de vocês. Então, essas 3 dicas que eu dou. Maravilha. Deixa a indicação de um livro. Você já deixou a Bíblia? Um filme, um seriado? Cara, algo? eu vou deixar um que eu tô lendo agora, que eu tô adorando, tô apaixonado. Eu gosto de falar sobre metas na Lua, né? Gosto de falar sobre você fazer desafios assim fora do comum. Então tem um livro muito bom que eu aconselho vocês lerem, que eu me identifiquei demais. Já tinham me falado disso, Dema, parece que é o que você fala nas palestras. Chama Lunáticos, tá? Em inglês é Loonshot. Como cultivar ideias inovadoras capazes de mudar o mundo. É um cara que ele estudou sobre como as empresas conseguiram criar coisas que, tipo, o homem ir na Lua. E ele fala, a pessoa tem que ser lunática. Uhum. E os lunáticos que transformam a sociedade. Qual é o autor? É um autor, deixa eu pegar aqui, Safi Bahcall. Safi Bahcall é um cientista, tá bom? É um cientista que ele começou a estudar os casos extraordinários de grande sucesso, de grande transformação na sociedade. E ele começou a perceber que as pessoas que fazem essa transformação, elas têm um mindset de louco.
Então, esse negócio de louco, não pro pejorativo, pro lado bom. Sim. E só esses loucos que transformam. Por isso que eu estudo tanto e falo tanto nisso. E na hora que eu vi o livro, eu falei, cara, eu tava vindo pra cá lendo o livro, assim. Falei, preciso ler mais uma página, preciso ler mais uma página. Eu falei, muito legal. Então, que vocês são lunáticos, né? A gente Boa. Então, bora. Bora, show. Onde o pessoal pode te encontrar, Demo? Por enquanto, no Demo Oliveira Oficial, que é um Instagram, né? Até então eu não me divulgava, eu comecei a me divulgar faz um pouquinho de tempo. Então lá no Instagram eu dou dicas de expansão de negócios, marketing, vendas, planejamento estratégico, gestão de pessoas. Esses 5 pilares. Mas eu falo muito em quais são os modelos que você precisa para expandir seu negócio. Em breve vou lançar o YouTube e tá vindo um livro com a editora Gente aí, legal pra caramba. Ah, que legal. Tô ansioso demais aí, mas dá um trabalho, viu? Dá um trabalho. Que legal, show. Gente, bom, primeiramente, pedir para vocês compartilhar esse conteúdo, se inscreva no canal do YouTube, Receita de Sucesso Podcast. Se isso foi transformador para você, com certeza é transformador para as pessoas que você conhece. Então a melhor maneira de você presentear essas pessoas é enviando esse conteúdo para elas, para que elas também possam crescer, se desenvolver. Siga o Receita de Sucesso, né? Tanto no Instagram, Spotify, YouTube. no YouTube, se inscrever, não esquece. Aproveitar também para dizer que esse podcast tem o patrocínio da Monteiro Investimentos. Se você está pensando em diversificar seu portfólio, a Monteiro Investimentos trabalha única e exclusivamente através de carta de crédito e consórcio imobiliário, onde o investidor tem a opção de vender a carta de crédito após a contemplação, realiza o lucro e não paga mais parcela, ou pode optar por investir no mercado imobiliário, seguindo ali os conselhos do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, onde você faz a compra desse imóvel, não descapitaliza, aluga esse imóvel, o valor do aluguel cobra a parcela, e depois de um tempo você vai ter um patrimônio valorizado, gerando renda vitalícia, ao qual você descapitalizou muito pouco. Então procura o pessoal da Monteiro Investimentos, fala que eu vi no Receita de Sucesso Podcast, você vai ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada. Me siga também nas redes sociais, oliveira.jussiel E @Karen Haas. Dema, obrigado Muito demais, obrigada, meu irmão. Dema. Obrigado a vocês. Que mentoria. Vou sair daqui louco. Mais louco ainda. Mais louco do que ontem. Do que Show. hoje. Obrigado, Legal, irmão. valeu, Obrigadão, pessoal. viu? Valeu, gente. Obrigado. Tchau.